Muito bem, dando continuidade aos estudos da nossa apostila, após estudarmos o comentário do primeiro e do segundo requisito da salvação, nós vamos estudar agora sobre o terceiro requisito da salvação, ser selado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. E eu vou pedir para alguém ler para a gente este capítulo, tá bom? Muito bem. Deixa eu só ver se tem alguns versículos. Não, a gente vai ser só ler os comentários mesmo. Irmão Kleber, você está por aí? Consegue fazer a leitura para a gente desse parágrafo? Você pode ler e comentar, se quiser, pode fazer apenas a leitura. Um Kleber? Isso, deu certo, pode falar. Qual é a página que vocês estão em? Irmão, é na página 5, onde diz assim, ó, comentário sobre o terceiro requisito, ser selado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Muito bem, muito bem. No parágrafo, Começa assim, ó, o outro consolador. tá bom. O outro Consolador recebeu de Jesus a incumbência de ensinar e guiar a sua igreja em toda a verdade. Lá em João, né, está escrito a respeito disso, que o Espírito da verdade guiará o homem na verdade e convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, não é isso? Glória a Deus, muito bem. E aí diz mais aqui embaixo: como vimos, a verdade está diretamente relacionada à lei de Deus. Nós sabemos também que a lei de Deus é o caráter do próprio Criador, né? Sim. É o caráter do nosso próprio Criador. Os mandamentos, portanto, o Espírito Santo também chamado do outro Consolador, ou Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é uma, só uma forma a mais de Deles. esclarecer o Espírito Santo, né? O trabalho dele, né? E é um colaborador direto de Cristo, né? E o Espírito de profecia também, irmãos, que está sendo trabalhado os dois ministérios, né? O ministério do santuário e o ministério do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e da justiça e também levar o homem ao arrependimento e ao convertimento. O ministério do Espírito Santo, quando for terminado aqui, também vai ser, consequentemente, terminado lá no céu, a última expiação, é quando o nosso Salvador vai dizer, Pai, feito está, então vai ser ali concretizado o fechamento da porta-graça, o selamento do povo de Deus para o preparamento do recebimento da chuva seródia em porção dobrada. Mas aqui, terminando esse parágrafo, não poderá negar a existência e legalidade da lei de Deus na segunda aliança, onde ele claramente é o enviado de Cristo como seu representante. É uma questão interessante. Ó. Como Cristo está fazendo um trabalho no céu, pediu ao Pai e enviou o Consolador. O Consolador, por sua vez, capacita e instrui o povo para ser também os seus enviados, na questão de Cristo, enviados de Cristo, cumprindo assim o ID, né? Cumprindo o ID. Então, nós temos esse trabalho ministerialmente. Nós fazemos parte do ministério do Espírito Santo, como levar a mensagem, como os mensageiros, os semeadores, e assim o Espírito Santo é o que rega e dá o crescimento. Não é isso? Amém. E terminando aqui, nega a vigência da lei de Deus na segunda aliança. Significa rejeitar o ensino e a direção do Espírito Santo. Aí entra naquela questão. Essas pessoas que estão rejeitando
Eu tenho uma pergunta em relação a essa questão. As pessoas que nós estamos levando essa mensagem, ou seja, através dos panfletos, pela internet ou assim, outros meios de comunicação, elas recusando essa vigência da lei de Deus, que sendo assim, o Espírito Santo nos capacitando para fazer esse trabalho, elas automaticamente não estão negligenciando e negando o Espírito Santo, e ao mesmo tempo aí essa negação e essa negligência, eles não estão pecando contra o Espírito Santo? É um pecado contra o Espírito Santo, né? Rejeitando as instrumentalidades designadas por ele, né? Isso. Muito. E complementando, Júnior, e os demais, vendo por esse rigor da questão do pecado contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que, segundo a Bíblia diz que não haverá perdão nem nesse século, nem no vindouro, aquele que pecar contra o Espírito Santo. Cabe a essa questão também ou não? Se você rejeita aquele que é o responsável por fazer você entender o que é o pecado, o que é o juízo e o que é a justiça, ou seja, apontar o seu erro, te mostrar que existe um juízo em prol da sua santificação, do seu perdão, e que você precisa ver em justiça e em obediência aos mandamentos de Deus. Se você rejeita aquele que vai te ensinar tudo isso, que oportunidade de salvação você vai ter? Se você está rejeitando a oportunidade que está sendo te dada, né? Então aí não tem como Sim. você ser perdoado, né? Você está rejeitando tudo, né? Pois é. Aí a gente, quando a gente olha e observa as pessoas, elas te rejeitando pessoalmente, rejeitando espiritualmente aquele que te moveu a tu ir até aquela pessoa, ou A ou B, e assim sucessivamente, rejeitando aquele que está no santuário celestial a fazer um trabalho em prol dele ou dela, em prol nosso, de cada um. Então, isso requer uma observação mais, Aprofundada, né? mais aprofundada, porque as pessoas elas acham que estão rejeitando só a lei de Deus, só a lei de Deus. Não sei se vocês viram, eu estava vendo nessa semana um grande pregador da atualidade, aí um cidadão, até um cidadão português, ele criticou a atitude desse rapaz por ele jogar por terra todos os mandamentos da lei de Deus. E ele replicou na live dele, eu estava assistindo, ele replicou na live dele que ele não poderia fazer aquilo, porque ele estava trazendo transtorno espiritual futuro para aquelas pessoas que ali estavam Muito, ouvindo a ele. muito bem, irmão Kleber. E é exatamente sobre esse ponto que esse capítulo, esse parágrafo traz. O que ele É, fala? Que tem muitas pessoas que rejeitam as leis de Deus, né? Mas que dizem que estão ungidas ou que vão receber o Espírito Santo, mas rejeitando a lei de Deus. A gente conhece muita igreja que diz que vai receber o Espírito Santo ou que tem o Espírito Santo enquanto está rejeitando a lei de Deus. No entanto, conforme nós aprendemos hoje no estudo, a verdade, ela é exatamente a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor. Isso é a verdade. E o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Então, esse parágrafo aí está explicando que não tem como aquele Espírito que é chamado de Espírito da verdade, ele ser contrário às leis de Deus. Então, aqui, ó, negar a vigência da lei de Deus na segunda aliança significa exatamente negar o ensino e a direção do Espírito Santo. Então, sim, só vai receber o Espírito Santo aquele que amar a Deus e obedecer às suas leis. Então, para você ter parte no terceiro requisito da salvação, você precisa cumprir o primeiro requisito também, certo? certo. E com isso, com todo esse aparato de informação do Espírito Santo em prol daqueles. Por isso que diz, ó, no livro de Hebreus, que o capítulo 1, né, que fala a respeito que o Espírito de Deus, os anjos do Senhor, ele transforma em fogo, em vento,
Ele faz isso, mas para aqueles que hão de se salvar, ou seja, o Espírito Santo tem um propósito para aqueles que hão de se salvar. Mas aqueles que recusar de forma declarada, eles automaticamente creiamos que eles estão recusando de ser selados e voltando lá para o tempo de Noé, recusando a oportunidade de entrar na arca, Muito bem. Uma Esse, ótima, esse, uma, esse é uma a ótima questão. analogia. Uma ótima analogia, É, irmão. Muito bem. Então, quando a gente rejeita o Espírito Santo, a gente rejeita as leis de Deus e automaticamente rejeita o Espírito Santo, a gente está impedindo de receber o selamento. E foi uma ótima analogia, né? Assim como as pessoas rejeitaram o chamado feito por Noé, a pregação de Noé, e não entraram na arca, assim também aqueles que rejeitam as leis de Deus, rejeitam o ensino do Espírito Santo e ser selado por ele, vão ficar de fora quando a porta da graça se fechar. Então é muito importante, né, que nós possamos ter essas verdades compreendidas em nossa mente. Nós vamos estar encerrando por aqui essa parte do terceiro comentário para postar lá no YouTube, e aí a gente vai dar início à última parte que nós vamos estudar hoje, que é referente ao sinal de Deus e o sinal da besta, pelo menos